Olá pessoal, tudo bem? Tem momentos que a gente precisa fazer acionamento de cargas, tá? E elas são pode ser com corrente alternada, pode ser com corrente contínua, mas ela é uma corrente maior, por exemplo, do que a gente aciona normalmente aí nos acionar um LED ou acionar um relézinho, tá? Acionar um relé numa interface ou algo do tipo aí, tá? Mas o que eu quero levar em consideração, que normalmente o pessoal que trabalha principalmente com Arduino compra essas interfaces aqui prontas, tá? Essa aqui é uma interface que trabalha com um relé que trabalha com 5 volts. Eu até vou comentar com vocês qual é a diferença, por exemplo, quando a gente vai projetar uma interface, que a gente vai projetar ela com relé que trabalha com 5, com 12 ou com 24 volts, o que isso influencia, tá, na questão de projeto. Aqui eu peguei um exemplo, tem um relé grande ali que é parecido com esse modelo aqui, ó. Inclusive só o código é diferente, mas a ideia é a mesma, tá? Ele trabalha com 12 volts. Aqui eu tenho esse relé aberto aqui para mostrar como é que ele funciona dentro. Fiz um vídeo para mostrar como é que o relé funciona dentro quando ele fecha os contatos no momento que a gente faz a alimentação da bobina, tá? Mas não é esse o caso agora que eu quero comentar nessa aula, tá? Essa aula aqui que a gente vai ver como é que a gente aciona um relé desses aqui, faz uma interface para ele. Vamos dizer que a gente tem um Arduino lá e a gente sabe quando, para vocês aí já tem um pouco de noção de eletrônica, quando a gente faz um acionamento no Arduino, a gente manda 5 volts para fora, ou 0, né? Depende de como tu faz a interface com acionamento de nível baixo e nível alto, tá? Mas diretamente a bobina, nesse caso, a gente não consegue acionar o relé, mesmo que ele seja esse relé que eu acabei de mostrar, que ele é 5 volts, ele tem uma corrente que extrapola a capacidade do pino do Arduino. Então a gente tem que usar um mecanismo aí, que é uma interface utilizando um transistor. Essa aqui, ela tem um optoacoplador. Depois eu vou comentar um pouco qual é a vantagem de estar utilizando um optoacoplador, tá? Mas a questão que eu quero levar agora é a questão de como é que a gente... Estou só com o relé na mão aqui, eu tenho que fazer um acionamento, tá? Ele é com bobina de 12, ele é com bobina de 24, ele é com bobina de 5, é 48 volts, que a gente tem casos que tem relé com bobina de 48 volts. O que isso vai fazer de diferença? Então aqui eu tenho um circuitinho montado, tá? Tá ligado na fonte, tá ligado numa fonte de bancada, ali tá ligado numa fonte de 12 volts, tá? Como é que eu devo proceder quando eu quero dimensionar um relé? Que eu coloquei um botãozinho ali para quando a gente pressiona ele liga o relé e ao mesmo tempo liga o LED para informar aí que esse relé está acionado. Mas aqui essa parte do circuito aqui com uma chave, um botão, né, a chave tátil e um resistor, isso aqui pode ser a saída de acionamento do microcontrolador, aí, um PIC, um Arduino, um ST, qualquer microcontrolador que seja saída com 5 ou com 3.3 você pode estar utilizando para fazer isso aqui, tá? A questão de isolação, né, do sinal, depois eu comento a respeito do optoacoplador, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês agora? Se você tem somente o relé na mão, como esse aqui, ó, solto, como é que eu devo proceder? Primeira coisa, qual é a tensão de trabalho do relé? 12 volts. Se eu tenho condições de pegar o datasheet dele, eu vou lá e pego o datasheet dele e eu vou ver qual é a corrente da bobina com ele acionado, tá? Vamos ver agora, na prática, eu vou pegar um multímetro e a gente vai medir a corrente de acionamento desse aqui, tá? Então eu peguei um equipamento de medição, peguei um multímetro. O que a gente vai ter que fazer para medir corrente? Eu vou estar lá na escala, essa bobina aí, ela provavelmente é miliamperes, então eu vou trocar a ponteira do equipamento. Aqui tem a ponteira, tem posso fazer uma medição até 500 miliamperes, tá? Se você está no curso de eletrônica aí, eu tenho um material aí que eu fiz para trabalhar aí com equipamento de medição, aí com multímetro. Você pode dar uma verificada aí que a gente entra mais detalhes sobre isso, tá? Então virando aqui o relé, esse pino aqui, ó, é o pino comum, e os dois aqui agora de cabeça aqui, só medindo para saber quem que é o aberto e quem que é o fechado. E esses dois pinos aqui são a bobina. Então a gente vai alimentar um, tanto faz aqui. Eu vou pegar a ponteira do equipamento que vou colocar no outro, para a gente medir a corrente. E aqui eu vou encostar para ligar o relé. Ligou.
Olha lá, ó. Praticamente 30 miliamperes. Tá? Então eu sei que está em torno de 30 miliamperes essa bobina. Então aqui eu já tenho, dois parâmetros aí que eu posso estar trabalhando. 30 miliamperes de bobina e o meu relé aí trabalha com 12 volts. Aquele outro relé que eu estava mostrando para vocês, deixa eu pegar ele também aqui, ó, esse relé aqui eu acabei de tirar da interface. A gente vai fazer a mesma coisa. Então um deu 30 miliamperes, a gente vai ver quantos miliamperes dá esse cara aqui. Vamos medir ele. Ó, esse aqui já deu um pouco mais, 75 miliamperes. Então vejam a diferença de corrente de bobina, tá? Por que dá essa diferença aí? Porque esse relé aqui, esse pequenininho aqui, tem uma capacidade de até 15 amperes DC, tá? Então é uma capacidade menor. Esse aqui é 30. Então é muito mais capacidade de corrente. Então a bobina dele é maior, né? Então ele vai automaticamente ele vai consumir mais, tá? O detalhe é o seguinte, ó. Vou voltar daqui a pouco mexer com outra coisa. Quando a gente está medindo corrente, altera as ponteiras, coloca elas para tensão. Por quê? Porque você vai fazer uma medição posterior aí, se for tensão, você vai estar colocando a medição em paralelo com a fonte de alimentação. Quando eu estou medindo corrente, eu estou colocando em série com o dispositivo que eu estou medindo. Então, muito cuidado com isso, tá? Você vai medir, está medindo corrente, você vai medir tensão, você vai provocar um curto no equipamento. Certo? Deixa eu tirar o equipamento aqui e agora a gente vai ver um esquema elétrico. Como é que a gente pode estar fazendo na prática? Vou colocar de lado aqui, para que vocês consigam entender um pouquinho do conceito. Ó, veja que aqui, se você está acompanhando o curso de eletrônica, tá? Então, esse diodo aqui é um diodo de roda livre. Esse aqui é um transistor que a gente vai utilizar para fazer o acionamento. Aqui é o desenho que eu fiz, que eu mostrei a protoboard montada com a chave, tá? Então, um resistor aqui para corrente de base, tá? A nossa corrente de coletor eu anotei aqui em cima 72 miliamperes. Tem um outro relé ali que é 30 miliamperes, tá? Então, o que eu preciso aqui? Diodo de roda livre, esse aqui é o meu relé, tá? Transistor, resistor de base. Aqui eu coloquei um segundo resistor. Por quê? Porque quando a gente não tem essa chave pressionada, tá? Essa chave aqui pressionada, essa chave está aplicando 12 volts aqui na entrada no resistor de base, eu tenho que ter alguma coisa que garanta que essa base que esteja aterrada, porque se eu encostar a mão aqui, ó, dependendo do transistor que eu estou usando, encostar a mão aqui, o relé vai tentar atracar, tá? Por causa da sensibilidade. Então, a gente pode estar dimensionando, tá, essa interface. Vamos lá, então. Então, para acionamento, eu tenho um transistor padrão que eu uso bastante aí, que é o BC337, tá? O que a gente tem que saber quando a gente está utilizando um transistor, tá? Qual é a tensão máxima aí que eu posso estar utilizando esse cara aí, ó, coletor base 50 volts DC, tensão de emissor 45, mas aí corrente de coletor aqui, ó, corrente contínua aí 800 miliamperes DC, potência dissipada. No nosso caso, vamos trabalhar com a corrente baixinha, no máximo aí aquele modelo de transistor aí trabalhar com 70 miliamperes, é quase desprezível, tá? Então, mas aí outra coisa que interessa para a gente é o ganho, o HFE, que é esse parâmetro aqui, ó. Então a gente tem aqui um ganho com a corrente de coletor 100 miliamperes e 300 miliamperes, tá? Então o que eu tenho ganho entre o mínimo de 100 e o máximo de 630, é um ganho alto pra caramba, tá? Então aqui o BC33725 de 160 a 400, o BC33740, né, de 250 a 630. Vamos adotar aí um parâmetro aí de um HFE de 100 aí para a gente calcular, que vai ficar mais tranquilo. Como a gente está utilizando o transistor como chave, esse parâmetro aí está muito bom já, tá? Normalmente utiliza até um valor menor aí para garantir que ele atraque. Vocês veem que o ganho HFE é bastante alto. Então vamos lá agora, vamos calcular.
Então, o primeiro parâmetro que eu vou levar em consideração, no caso aqui, é o meu IC aí que eu preciso, tá? Se eu pegar aí pelos 75 miliamperes do primeiro relé, vamos fazer para aquele relé grande, tá? Então, meu 75 miliamperes, o que eu tenho aqui é 0,075, tá? Então, amperes. O meu IB eu não tenho ainda, o meu HFE a gente comentou adotar 100, tá? Então, para que eu consiga aí saber quem que é o meu IB vai ser IB igual o meu IC dividido pelo HFE, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 0,075 dividido por 100, tá? Faça aí a sua conta. Isso vai me dar 0, a gente acrescenta os zeros a mais, né? 0,00075, tá? Essa aqui é a minha corrente de base que eu vou utilizar depois para fazer o cálculo desse resistor aqui, tá? Então, o que eu preciso saber agora? Meu IB eu tenho, o meu resistor, meu R1 aqui. Então, tem que calcular o R1. O R1, eu vou ter que utilizar o meu VCC menos meu VBE, dividido pelo meu IB. Então, como é que eu chego nesse valor? Tem meu VCC que eu estou utilizando aqui, é o mesmo VCC que é os 12 volts. Eu vou considerar isso porque é o que eu vou utilizar depois ali na protoboard, tá? Isso aqui poderia ser tá vindo aí do microcontrolador, por exemplo, podia ser 5, 3,3. No nosso caso aqui vai ser 12. Então 12, tá? 12 menos 0,7 dividido por 0,12375. Meu R1, tá? Vamos fazer a conta aqui, dá 11,3 dividido por 0,12375. Isso dá um valor de 15.066 ohms. Isso aí seria 15K. Então vocês podem, inclusive está fazendo um teste aí com o valor aí até 15K aí, e provavelmente ele vai acionar, tá? Até 15K para esta corrente aí que a gente mencionou. Depois eu vou mostrar aí, eu coloquei um resistor de 4,7 para nós fazer o teste, tá? E aí a gente vai fazer o valor 10K para testar o acionamento, tá? Só tem uma observação. No caso aqui, eu coloquei um resistor aqui de 1K também, para garantir que quando eu não esteja com essa chave pressionada, tá? Pode ser um valor aí, óbvio, não vai ser um valor muito alto também, né? Um valor aí 1K, 4,7K, 2,2, para garantir que eu tenho um nível baixo nesse ponto, quando eu não tiver essa chave pressionada, tá? Então, eu tenho o circuitinho montado, bora lá fazer o teste agora. A gente até pode estar medindo essas correntes aqui. Eu vou fazer o teste aí com o resistor, vou ver se eu consigo um resistor de 15K, mas senão a gente faz com 10K aí, já tem uma posição aí se ele funciona bem. Então, bora lá. Então, pessoal, eu coloquei dois resistores aí em série, tá? Então, um resistor aqui de 4,7K e tem um de 10K, deu 14,7, tá? Pressionando aqui, acionou, tá? Então, se eu deixar direto aqui só o resistor de 10K, vai funcionar de boa, tá? Então, esses valores aí você pode deixar aí aproximado, pode usar um 4,7K, isso só garante que o teu relé vai realmente acionar, tá? Vamos tirar esse resistor de 1K aqui para ver o que acontece. Tô com essa chave aqui, no meu caso aqui não está acontecendo nada, né? Porque, claro, esse transistor, apesar de ele ter um ganho alto, ele não está acontecendo nada. Mas eu segurar aqui a ponta do fio, ele não tá acionando. Mas isso na prática, quando você fizer algum circuito, tá? Isso nada garante que não tenha alguma interferência que possa provocar um acionamento, que a gente diz um acionamento involuntário, tá? Que é algo involuntário, é algo que vocês na prática vocês não querem que aconteça. Então, previna
tá? Coloque um resistor de pull down, que a gente fala, né? Um resistor apontado para o terra, nem que seja um valor alto aí, 10K ou algo do tipo aí, 4,7, para garantir que quando você não esteja pressionando ou tem algum sinalzinho aí que der alguma falha aí no teu circuito, tem algum sinal que possa estar disparando esse relé aleatoriamente na hora que você não deseja que isso aconteça, tá? Então, veja como é fácil você pegar, por exemplo, e pegar um relé e dimensionar. Isso que eu mostrei para vocês aí, que é o relé de 12 volts, mas esse procedimento vale para o relé de 5, de 12, de 24, de 48 aí, tá? Então, eu tenho um caso nessa interface aqui, ó. O que acontece? Eu tenho alimentação dessa interface aqui com 12, tá? Vocês veem que tem ponte retificadora, tem capacitor de poliéster, tem optacoplador, tá? Por que eu tenho esse optacoplador? Porque esses dois pontos aqui são entrada de rede CA. Então, estava utilizando essa interface aqui para fazer acionamento de carga utilizando um SONOFF. Eu tenho uma fonte alimentando com 12 volts, que é o que vai fazer com que a bobina do relé aqui acione, tá? E o opto aqui é só para fazer um sinal, para fazer o acionamento dizer assim, ó, o comando. Tá? Então aciona aqui para ligar o LED do opto utilizando uma rede CA. Podia ter sido um pouquinho mais simples, mas eu, por segurança, eu botei uma ponte retificadora, tá? E tudo ficou um negócio bem parrudo. Tá? Então é um relé aí, dá para se fazer, tá fazendo acionamento de motor aqui com os contatos aí de alta capacidade. Então é bem interessante essa prática aqui. Você poderia estar utilizando digamos, uma chave contatora ou algo do tipo aí, mas estou fazendo o acionamento com relé, que é um pouco mais barato, certo? Então, para vocês verem que é bem interessante essa parte de você aprender a dominar essa parte de fazer interface, porque nem sempre você vai conseguir pegar essa questão aqui da interface pronta, às vezes não vai ter, né? Você tem que fazer na unha. Outro detalhe que eu comento com vocês é o seguinte, eu vejo que essa aqui é 5 volts, tá? Vocês viram duas situações, eu peguei uma interface aí com esse relé aqui, ele tem um determinado consumo, aí deu praticamente 70 mA, tá? Se a gente pegar esse relé pequenininho aqui, ó, ele tem aproximadamente esse consumo porque está ligado em 5 volts. Aí agora eu vou botar vocês para pensar. Se a gente pega um relé nesse aqui de 30 mA de bobina, já é um relé que você, vamos dizer assim, ó, se você tem fonte de alimentação para ligar, você pode estar ligando quase 3 relés enquanto você liga só aquele ali, né? Só aquele grande aqui, ó. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, fazer alguma interface de automação predial, imagina que esse aqui está consumindo 100 mA, né? Você botou 10 relézinhos desse aqui, você vai ter que ter uma fonte aí de 1 ampere só para ele. Veja só, é um inconveniente, tá? Então não pense que eu vou usar um módulo ESP, um Arduino, alguma coisa para fazer uma automação. Você tem que cuidar da parte de alimentação, tá? Filtro principalmente, que eu comentei disso aqui, filtro aí porque eles produzem bastante interferência aí por causa da corrente alta de bobina, tá? Uma coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse vídeo está ficando longo aí, mas eu vou tentar comentar, é a questão do optocoplador. Eu já vou fazer um desenho e já mostro para vocês. Tá, voltando agora a falar sobre a interface usando o optocoplador, o opto, ele é um componente que de um lado, tá, de um lado aqui, eu fiz um desenho, parece um diodo aqui, mas ele é um ele é um diodo e aqui é um fototransistor, tá. Esse aqui está escondido dentro do encapsulamento, tá, o optocoplador é esse bichinho que está aqui, ó. Então de um lado tem o diodo, e do outro lado ele tem um transistor. Olha essa interface que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Essa parte de cima aqui, ó, ali, ó, tem um transistor, tem um resistor, tá? Olha esse circuitinho aqui. Então tem o diodo aqui de roda livre, tem um transistor, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, olha aqui, ó. Se vocês verem esse tipo de aterramento aqui e esse aqui, ó. Acontece que isso aqui, ó, tem que ser isolado. Daqui para lá, você vai fazer o acionamento aí com o Arduino, com um PIC ou com outra coisa, isso aqui é isolado, tá? Então esse aterramento aqui não é o mesmo desse aqui. Então a parte que eu estou fazendo o acionamento da interface vem de uma outra fonte de alimentação que não é a mesma dessa aqui. Isso aqui é uma prática bem interessante, meio que no ambiente industrial você vê muito isso, por quê? Porque onde você está fazendo acionamento de carga, ela não pode, de qualquer maneira, voltar a interferência
para a minha parte de processamento, seja ela para acionamento de carga ou leitura de sinal. A leitura de sinal também é isolada, ou seja, interferência que vem por cabeamento, alguma coisa não pode interferir na parte de processamento. Então, tanto entrada quanto saída são isoladas da parte de processamento. Tá? Posso até mostrar um conceito que eu estava fazendo no CLP para vocês entenderem o que é isso. Tá? Mas o que acontece? Então aqui eu estou usando um opto, tá, para isolar o sinal da carga, seja da bobina do relé, justamente para não voltar interferência lá para os pinos lá do acionamento, que seja um Arduino, um PIC ou qualquer outro microcontrolador. Então, a parte de dimensionamento aqui, ela é semelhante ao que eu mostrei no começo da aula. O que ficou de diferente aqui é que você tem que dimensionar, por exemplo, esse resistor aqui, tá, de maneira que ele vai dar mais ou menos aí uns 5 mA para fazer o acionamento desse LED. Tá? Isso vai depender do que você está alimentando lá, se está vindo com 5 volts, ou se está vindo com 3.3, aí você define lá para fazer o cálculo. Tá? É como acionar um LED. Você vai acionar ele, tanto também pode ser acionado com nível alto por aqui, como pode ser acionado por nível baixo. Tá? Então, das duas maneiras. O padrão normalmente é acionado aí com nível alto. Tá? Mas a parte do dimensionamento aqui fica a mesma coisa que eu mostrei neste circuito acima aqui. Então vale a mesma regra. Tá? Então é interessante, tá? Esse procedimento aqui é muito melhor do que aquele ali, porque ele isola. Aqui a gente vai botar, por exemplo, um pino de acionamento, ele vai estar totalmente ligado. Se der um curto nesse cara aqui, ó, volta para o pino lá. Se eu tenho 12 volts passando aqui, vai acabar voltando. Nesse sistema usando o opto, não acontece nada. Tá? Então vai dar a falha do circuito aqui, mas não retorna para lá para a parte de processamento. Tá? Então veja como é muito mais interessante esse modelo aqui. Aqui nessa interface que eu mostrei para vocês, deixa eu pegar a interface novamente, onde ela está. Aqui o pessoal utilizou um opto, tem que ver o modelo dele, qual é o modelo dele, que parece que ele está fazendo um acionamento. Ah não, está usando um transistor também. Tá? Olhando assim parecia que não tinha o transistor, mas o transistor está bem aqui, a placa é escura, é difícil enxergar, mas ela está aqui. Tá? Inclusive, eu não mostrei lá no começo, eu não coloquei o LED para vocês, mas dá para fazer aqui, ó. O que vai ter aqui? Eu coloquei na interface lá, coloquei um LED, tá? Aqui, ó. Quando eu aciono aqui, no caso, vale para aquele outro desenho a mesma coisa. Quando eu estou acionando aqui meu relé, o meu LED entra em paralelo, tá? Eu mostrei numa outra aula como calcular aí a corrente do LED, tá? É bem tranquilo. E aí você garante aí, coloca esse LED no lugar visual, que quando você faz o acionamento, tá? O LED ele vai acionar, ele vai ligar dizendo que o teu relé está acionado. Beleza? Então vamos para um próximo assunto.